Diferentes pontos de vista sobre tudo. São 7h28, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Muito bem, hoje é um dia especial para a gente aqui, estamos recebendo uma instituição que tem muito carinho, né? Muito carinho de todo o Mato Grossense, virou uma instituição. Era só um grupo, eu vi crescer isso, não cheguei a participar da história, não, mas à distância, sempre dando notícias sobre a gente participou de alguma maneira. Nós estamos falando do Flor Ribeirinha e hoje nós estamos recebendo aqui a Abner Brandão, que também é do lado do grupo, claro, e a Domingas, que falou em Domingas, todo mundo já... Flor Ribeirinha. Bom dia, Domingas. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Abner, também é um grande prazer recebê-lo. Olha, nós que agradecemos pela oportunidade de estar de volta aqui na Jovem Pan. Bom dia a vocês e a todos que estão nos ouvindo. 30 anos de Flor Ribeirinha. Mas eu queria... É lógico que todo mundo que encontra a Domingas fala do Flor Ribeirinha e fala do começo. Eu me lembro do começo, talvez eu falo mais do começo, porque a gente participou de alguma maneira à distância, mas participou. Viu toda a tua batalha para manter vivo. Teve momentos que sumia, né? É verdade. Pegava aqueles meninos para ensinar e tal. O velho problema da juventude, assumir a sua raiz, que era um problema. Foi um problema aqui no estado de Mato Grosso, por conta de vários fatores, mas principalmente teve um período em que fazia sentido ainda, né? Os nativos se sentiam às vezes com espaços tomados por quem vinha de fora, né? Hoje nós já temos os filhos dessa mistura, que são os cuiabanos e os matogrossenses que estão por aqui. Mas teve um momento que isso influenciou e a imprensa testemunhou as muitas indas e vindas. Às vezes uma administração, seja ela municipal, seja ela estadual, abraçava, a outra nem tanto, né? E o começo sempre é muito difícil. Manter um grupo cultural sem fins lucrativos, só de expandir e de divulgar, difundir a cultura de um município, de um estado, é muito difícil. Então, eu sou testemunha entre as pessoas que noticiaram toda a evolução do Flor Ribeirinha, da tua batalha. Então, deixar claro aqui, agradecer você por essa perseverança, por você ter colocado isso como missão para que o Flor Ribeirinha chegasse aonde está, ganhando concursos internacionais. Teve um período que sair de Cuiabá já era uma glória, né? De ter uma apresentação que não fosse em Cuiabá e não fosse em Várzea Grande, era uma... Nossa, nós estamos sendo aceitos no norte, por exemplo, do estado. Hoje vocês estão ultrapassando o oceano, né? Verdade. E eu acredito que tenha acontecido isso, e você é uma pessoa que sempre prezou muito pelo grupo e nunca falou sobre isso. Primeiro vou perguntar se existiu, porque nessa renovação do Flor Ribeirinha, teve algum momento em que você foi colocado de lado, em que ficou difícil, você falou, não, peraí, calma aí, gente, como assim? Vocês não podem fazer um novo Flor Ribeirinha e usar o nome e me jogar fora. Existiu isso? A gente enfrentou muito preconceito, né? Muita dificuldade e descaso demais, sabe? E teve momento mesmo assim que tinha pessoas que queria ganhar em cima das costas da gente, né? E eu lutei muito, mas lutei muito. Tem hora assim, eu fico parado, quieto, não acredito
eu só tenho que agradecer muito a Deus, por Deus ter me dado toda essa força, essa energia, esse querer e minha família me ajudar a manter. Não foi fácil e muito difícil. Muitas vezes eu chego a chorar, a emocionar quando eu conto para as pessoas. Pessoas muito choram deviam falar sobre isso, né? Só Deus mesmo para me dar essa força que me deu para chegar com o Flor. Comecei do nada, do zero. Preconceito era muito grande. Chão batido lá no São Gonçalo. Chão batido, naquela poeira, naquelas piçaras ali, né? E a gente lutava muito. Começar tecido assim, doado que ninguém comprava. Ninguém comprava, trazia na cabeça, levando de lá de Cochipó, uma trouxa na cabeça, parando nas beiradas das sombras da estrada, onde era uma árvore, e esperando o sol andar. Caminhava outro trecho, descia a trouxa na cabeça, descansava até chegar a São Gonçalo Beira Rio. Então tudo isso eu enfrentei, né? Essa pergunta que eu fiz para você, eu vou citar um grupo do Sul chamado Chiquito e Bordoneio. Não é tão assim conhecido para cá, mas o Chiquito é o dono do grupo. Sim. E o nome do grupo é Chiquito e Bordoneio por conta dele. Sim. Ele chega a ser irmão do líder dos Monarcas, do Gildinho. Bom, onde eu quero chegar? Houve um momento que esse grupo foi tomado por empresários, né? Por gente que chegou de fora, colocando um novo ritmo, music, não sei o que tem. E aí se cogitou trocar o nome do grupo, tirar do dono, porque era muito antiquado. E é claro, quando algo oferece uma condição melhor, ou às vezes alguém chega com uma... Não, ele tá, nós temos tal proposta para isso, mas precisamos disso, daquilo. Você se sentiu desprezado dentro do grupo alguma vez? Alguma vez ou nunca? Não, graças a Deus sobre isso. Muito bem. Nunca passei por isso. Não. Então vamos lá, vamos falar dos 30 anos do Flor Ribeirinha. Vamos lá. Avner, o que nós temos de programado para agora, para já? Olha, esse é um momento único, né, na trajetória do Flor Ribeirinha, né, e como minha avó mesmo disse aqui, é um trabalho que nasce da história dela, entrelaçada com a história da nossa comunidade, né? E aí eu arrisco falar tanto no contexto colonial ou decolonial, sobre essa concepção da nossa ancestralidade indígena, principalmente no que se diz respeito ao povo Bororo, que é muito pouco reconhecido perante o nosso processo de identidade cultural. E através dela, né, da história dela, num contexto também familiar, né, que o Flor Ribeirinha hoje contempla aí 5 gerações, né, a partir da nossa tataravó, né, a avó Tola, uma índia Bororo, e aí a minha bisavó, Joana Maria da Silva, vovó Domingas, hoje minha mãe, meus tios, e hoje eu, junto com meus primos, estamos aí nessa representação da 5ª geração familiar que conduz, junto com vovó, como nossa mestra, e outros mestres também da comunidade que passaram pela história do Flor Ribeirinha. Então, são motivos, né, que nos fortalecem, que nos estruturam para hoje chegar nesses 30 anos de história. E por isso não podemos deixar pensar esses 30 anos sem uma programação que valoriza esse contexto identitário a nível regional, nacional e, claro, com toda essa luta, né, que a gente não diz aqui só do processo de resgate, né? Eu já até falar hoje sobre resgate é até um pouco pesado, mas a gente não usaria mais essa terminologia, mas no sentido de preservar e divulgar, né, essa cultura popular. Então nós estamos trabalhando com uma programação que traz todo esse sentido para nós, com até então sonhos e lugares inimagináveis pela história da Flor Ribeirinha, e a gente agrega o artístico, esse sentimento de pertencimento, né, de ser matogrossense, de orgulho de coração, junto ao nosso processo hoje de gestão, né, porque uma coisa não funciona sem a outra nesse contexto hoje de trabalho que o Flor Ribeirinha desenvolve. Então, pensando nesses 30 anos, nós estamos aí com o primeiro pontapé que partiu da nossa comunidade, no sentido da festa do nosso padroeiro glorioso São Gonçalo,
né? Foi no dia 13, mas o São Gonçalo se celebra no dia 10 também, pela data do seu falecimento. E agora, né, amanhã, dia 19, estamos embarcando para Omã, né, no Oriente Médio, onde nós vamos representar o Brasil e as Américas. Lógico, dentro da nossa bagagem, todo o nosso repertório, especialmente o Siriri, que é a nossa manifestação tradicional carro-chefe, né, que sempre se fará presente no nosso contexto histórico. E depois disso nós teremos várias outras questões nessas esferas, como eu já disse, regional, nacional e internacional, mostrando um pouquinho desse trabalho. Perpassa aí também por um novo espetáculo que nós já estamos preparando, que é o Bença Vó, né, que traz toda essa história, partindo da história de Vovó Domingas e todo esse contexto familiar, de comunidade, essa história que por vezes é uma história não contada, no contexto também das nossas heranças culturais. E nós temos uma turnê nacional prevista também para esse ano, né, começando por Salvador agora no mês de março, e outras questões também aqui dentro, né, da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Vinícius. Bom, primeiro, parabéns, né? Bom dia, né? A Avner de Domingas, é um prazer muito grande poder receber aqui vocês, né? Na nossa casa aqui, aqui no estúdio da Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho de vocês e realmente pelo reconhecimento dos Bororo, né? Porque a presença, né, dos Bororo na cultura cuiabana é muito grande, né? O próprio sotaque, né? O sotaque do cuiabano tem muito, né? Das falas do Bororo, da fonética, né? Da estrutura da fala mesmo, né? De muitas palavras, né? Muitas expressões, né? Que o cuiabano utiliza, muita coisa vem do Bororo, realmente, né? E especialmente o Siriri, né? O Siriri, você assistindo as apresentações de vocês, você vê a cultura indígena muito forte ali, né? O Cururu mistura um pouco mais com os negros, né? Ali tem muita influência também dos escravos, dos negros, né? Agora o Siriri é bem indígena mesmo, aqueles gritos que eles dão, né? Lembra direitinho os índios, né? Então é importante. Parabéns a vocês por isso. E o que eu quero perguntar, como que é a estrutura de vocês? Quem quiser participar, assim, se tem alguém interessado, olha, eu quero ser dançarino, quero compor, né, o corpo, né, de profissionais de vocês em todas as áreas, como que é? Porque a gente conhece só como consumidor, né? Mas como é que é essa parte dentro do balcão organizacional de vocês? Sim, olha, graças a Deus a gente tem se fortalecido nesse contexto de repasse dos saberes. Antigamente, né, nossa vovó é prova disso e ela pode falar isso com mais propriedade, mas essa tradição a gente tinha acesso mais pela oralidade através desse repasse de geração para geração. Então hoje, se eu estou aqui, graças a esse conhecimento que eu tive nesse contexto familiar e de comunidade. Dentro, né, das marcas de preconceito, discriminação que foi colocado por vovó aqui, paralelamente também tinha a questão da falta do acesso, né? Às vezes, tanto o imigrante, pela falta também de busca, ou até mesmo pela falta de saber onde buscar ou beber dessa fonte da cultura popular, da cultura ribeirinha. Então, Flor Ribeirinha, no quintal de Vovó Domingas, até outros grupos também começaram a abrir essas portas para agregar essas pessoas no repasse dos saberes. Então, pensando hoje o Flor Ribeirinha como uma organização social do terceiro setor, né, uma instituição, uma associação, aliando esse conhecimento erudito e popular, né? Eu acho que hoje o Flor Ribeirinha representa isso também, essa ponte. Até então, vovó, doutora honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? Então, traz aqui isso fortalece isso que eu estou dizendo. Nós temos várias atividades de continuidade com esse objetivo, repasse desses saberes da cultura popular através da dança, da música, do artesanato. Então, os mecanismos que nós utilizamos, né, para agregar esse público, para repassar um pouquinho do que nós sabemos sobre essa dança, existem as vivências, né, que acontecem em um determinado período do ano. Nós abriremos agora a vivência em fevereiro. Existem as audições, né, que já volta para o Grupo Flor Ribeirinha, nós lançamos a audição pela primeira vez o ano passado e nós nos surpreendemos assim com muita gente querendo participar. Existem os projetos socioculturais como o Sementinha Ribeirinha, que são desenvolvidos com crianças, né, da comunidade, dos bairros vizinhos, de outras localidades, até de Várzea Grande, né, não tem só de Cuiabá, tem de Várzea Grande também. O Flor da Idade, enfim, inúmeras atividades, né? E quem sonha e quem vier agregar ao nosso trabalho, somar conosco nesses objetivos, nós temos as vivências e as audições, né, para o público aí adulto, que
possam estar conosco tanto nas atividades socioculturais como nas atividades de difusão. Só lembrando que o São Gonçalo Beira-Rio assim, é o que é de mais tradicional, porque é onde a cidade foi fundada mesmo, no Real da Forquilha, né? Sim. Tanto que tem registro de assentamentos antes de 1719, 1718, né? Até antes, né? Que em 19 que eles decidiram burocraticamente, temos que assinar uma ata aqui para demarcar essa área para nós aqui, o Passo Camarada Cabral. No 8 de abril foi isso, né? De 1719, mas já tem, né? A cidade começou lá era para ser o centro, né? Aí depois, lá o São Gonçalo Beira-Rio era para ser o centro. Depois que encontraram ouro na prainha, né? Nas lavras do Sutil, na época do Miguel Sutil, e deslocou para onde hoje é o centro de Cuiabá, né? Que era na Praça da Mandioca, depois foi para a Praça da República, né? Onde está a catedral ali, né? Mas é importante destacar essa questão do São Gonçalo Beira-Rio, né? A importância que tem para o município. Bom, o Flor também tem momentos, né? Quando se trata de uma turnê, um tempo atrás, fazendo parte de uma equipe de reportagem, um cinegrafista emitiu uma crítica e eu fiquei imaginando, falando, eu preciso conversar com a Domingas a respeito de como funciona. Vamos entender que o grupo funciona durante o ano todo, né? E você tem, como em todo lugar, baixa e alta temporada. Vocês também têm o tempo, tempos distintos, né? A crítica que ele fez à época, e foi dentro do carro, isso não saiu, falou assim: estão viajando. Isso aí não tem aqueles meninos que eu costumo ver lá no bairro, né? Que seriam pessoas de fora do grupo. Sim. Que estariam ali. Evidente que é uma nova fase do Flor, em que o Flor pediu ajuda às pessoas, né? De tempo, principalmente tempo das pessoas para irem lá, para continuar mantendo isso vivo. Porém, tem a parte de visibilidade agora, que quando se trata de uma turnê internacional é o inverso. O Flor passa a ser um ponto de visibilidade para alguém de fora. E isso não precisa ser de alguém do São Gonçalo Beira-Rio. Pode ser gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem intenções de se manter, de fazer um merchan pessoal. Vou começar por aí. É uma pessoa bonita, que chama a atenção e vem. Como é que é lidar com isso tudo? Tem essa parte dentro do... vocês conseguem gerir isso também? Como é que funciona? Extremamente interessante sua pergunta, porque realmente é algo muito delicado de lidar, né? Porque nós temos um contexto, às vezes, histórico, de pessoas que ou são da comunidade, ou já são outros artistas, né, que agregam em outros segmentos e que acabam somando na potencialidade artística que hoje, enquanto grupo, né? Porque assim, o que nós até queria deixar registrado isso para as pessoas às vezes que não conhecem entenderem que nasceu como um grupo de Siriri, né, o Flor Ribeirinha, e depois ele se institucionalizou a partir de 2009. Então lá em 93 como grupo, a partir de 2009 hoje como uma instituição. E o grupo Flor Ribeirinha, nesse contexto artístico, ele é o nosso principal projeto, nossa principal ação, porque ela tomou uma proporção muito grande, né? E como eu já citei aqui, existem outras ações que acontecem lá, na comunidade, no espaço, na associação, que são esses outros projetos citados. E aí, voltando para o grupo Flor Ribeirinha, nós nos deparamos com várias experiências para, a partir delas, pensar o nosso contexto organizacional e de gestão artística, né? Que compreende essas pessoas que às vezes estão lá, são mestres, né? Vovó não se fala porque ela está ali, né? A vovó é o concurso. Mas temos o Gico, que é um violeiro, que está ali há muito tempo, não está desde a fundação, mas está ali há 20 e poucos anos. Natália, que é uma integrante que já foi dançarina, já foi da equipe da produção, hoje está como cantora, né? Então, múltiplas funções. E ela está ali há 30 anos, vamos dizer assim. Né? Então, existem as pessoas que se formam ali, que estão ali, e no momento que nós temos oportunidade, né, de desenvolver as ações, são pessoas que, naturalmente, pela dedicação delas, sempre vai estar incluídas nas várias atividades que a gente desenvolve. E nesse contexto artístico, hoje nós trabalhamos, claro, valorizando a história, mas o contexto primordial, a meritocracia. Porque existe uma linha tênue nessa situação, que às vezes a pessoa está ali há muito tempo, mas
só por estar ali e não estar se desenvolvendo nos ensaios, ou ora tá quando quer, sabe? Às vezes as pessoas estão acostumadas a receber sempre um sim. De 10 tentativas elas recebem um 9, e 5 quando ela recebe um não, ela não consegue lidar com a situação. Então hoje, por exemplo... Tá parecendo com alguma política brasileira, não? Então, por exemplo, hoje para se fazer parte de uma turnê, né, ou para estar em Oman conosco lá, né? Então não existe claro, né, vovó senta comigo, nós somos uma porcentagem considerável no contexto de avaliação de elenco, né, que envolve o desenvolvimento técnico e artístico, o desenvolvimento interpessoal, porque quando a gente fala de cultura, nós estamos falando a nossa relação com o outro, né, porque cultura não se faz sozinho, principalmente o tocante da cultura popular. Então nós avaliamos o desenvolvimento interpessoal e a participação. Tudo no nosso quintal tem lista de presença, seja uma reunião simples, seja uma gravação, qualquer situação no quintal hoje tem lista de presença. Então, se nós temos 9 casais, que é a possibilidade estrutural que nós temos para uma viagem como Oman, nós temos que criar critérios. Não levar também só pelo, às vezes, eu tenho uma aproximação maior, afinidade, estou sempre com Dona Domingas e isso faz eu estar na viagem. Flor Ribeirinha não é uma agência de turismo. E era isso que muitas pessoas queriam agregar ao nosso trabalho, falando, não, eu vou Flor Ribeirinha porque eu vou viajar. Né? E eu estou falando isso assim abertamente porque não é isso. Então esses critérios foram pensados nesse sentido, né? Porque é uma via de mão dupla, como você falou. O Flor Ribeirinha reconhece essa história, mas o Flor Ribeirinha também sabe que hoje, principalmente pela sua trajetória, principalmente pela mestre que nós temos aqui, a mestre que eu tenho aqui do meu lado, ele fortalece o trabalho individual das pessoas, principalmente aqueles que trabalham com cultura. Se pensar hoje a cadeia produtiva da cultura em Mato Grosso, em Cuiabá, a gente sabe que às vezes tem cantores que eram de outras situações, vêm agregar o nosso trabalho, isso fortalece também o trabalho deles no contexto particular. Né? Então, hoje eu falo, Flor Ribeirinha reconhece aqueles sim que estão ali conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E quando nós temos essa oportunidade, nós estamos desenvolvendo todas essas ações. Agora, precisa estar envolvido com as ações, precisa fazer jus àquilo que nós desenvolvemos hoje no nosso quintal. Bom, nós temos pouquíssimo tempo aqui, eu gostaria de perguntar até, talvez, se a resposta for curta, você responde, se for muito complicado, a gente fica para depois do show. Tá. O Flor Ribeirinha ainda cabe no São Gonçalo, Beira-Rio? Cabe. Ele cabe... Ficou pequeno, não? Assim... O São Gonçalo ficou pequeno. Na verdade, é o que o vovô falou aqui, né? Quando que ela imaginou, né? Então, era algo que nasceu na comunidade no sentido de preservar uma identidade que até então as pessoas não reconheciam. Ou quem estava dentro tinha vergonha de falar lá fora que fazia parte, pelo medo, né? Pela discriminação. Mas, como vovó, por mais que ela vai falar assim, olha, ela teve a iniciativa da vamos dizer assim, contemporânea do processo, porque ela foi atrás de um coreógrafo. Sim, a Domingas vai morrer no São Gonçalo Beira-Rio. E aí, mas você não. Então, mas o que acontece? Quando a gente sai da comunidade, passando por todo esse histórico, né, de lapadas, se quando a gente não tinha possibilidade, né, você sempre vai colocar o seu trabalho no contexto crítico. Flor Ribeirinha, quando ele inovou, ele passou por isso também, em vários contextos, inclusive acadêmico, né, de antropólogos que criticavam o processo de espetacularização, só que aí a gente também foi buscar aqueles que entendem que a tradição ela não é estática, né, e aí a gente vai argumentar de várias formas. E com isso os grupos vieram, até porque os grupos também as comunidades estavam, assim, sabe, passando pelo mesmo processo que a gente passou. Mas voltando, o São Gonçalo, em termos territoriais, pode até ser pequeno, mas o Flor Ribeirinha projeta esse São Gonçalo hoje. Então, isso jamais vai deixar de acontecer dentro do trabalho e da história do Flor Ribeirinha. Então, é quando o Flor Ribeirinha vai para um contexto lá no programa, né, X, a nível Mato Grosso, a nível como nós estamos aqui, a nível nacional, enfim. Mas ele projeta São Gonçalo Beira-Rio. Então, aquilo que em território nós temos
uma certa limitação, mas ele vai se expandir para sempre dentro do nosso trabalho, seja pelos mestres, seja pelos agentes de cultura. Avner, deixar você à vontade aí para falar o que for necessário agora nesse finalzinho. Obrigado. Foi um prazer enorme. Primeiro em revê-la, viu, Domingos? Obrigada, Um querido. enorme Eu fico prazer. muito feliz de estar aqui com vocês também nessa rádio tão de potencial grande, né? E a gente fazer essa matéria hoje, para amanhã a gente seguir para um trabalho maravilhoso que a gente vai fazer, representando o nosso Cuiabá, nosso Mato Grosso, né? É muito importante a gente estar aqui. Estou muito feliz, você não sabe o Importante para quanto. nós também. Importante para nós também. Avner, fique à vontade. Olha, só mais uma vez registrar o nosso agradecimento, né? É uma honra estar aqui com vovó, ser neto de Dona Domingas, né? Isso para mim é o maior Obrigada. legado que eu tenho, é minha ídola. E agradecer e parabenizar todo o nosso elenco do contexto artístico, todas as pessoas que estão conosco no nosso quintal, né, que acreditam, a todos que nos apoiam também muito nas redes sociais. Hoje essa ferramenta é algo que a gente consegue, que é combustível, né, quando a gente tem uma curtida, quando a gente tem um comentário. Então a gente alia hoje a tradição também, esse contexto, né, das redes para fortalecer o nosso trabalho. Então agradecer a cada um que nos acompanha, cada um que está nesse momento nos ouvindo. E mais uma vez agradecer a Jovem Pan pela oportunidade que nós possamos ter outros momentos para falar de tantos outros assuntos como este. Nós te agradecemos mais uma vez. Obrigado, Avner. Obrigado, Domingas. Obrigado, Flor Ribeirinha. Obrigado, Vinícius.